bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui conosco. Hoje a gente vai revisitar um clássico, né? Machado de Assis, com trechos de Dom Casmurro. O material que a gente separou leva a gente direto para a cabeça do narrador, o Bentinho, já mais velho, tentando algo bem peculiar: reconstruir o passado. É um começo e tanto, né? Imagina um homem já idoso, o tal Dom Casmurro, que decide, literalmente, levantar uma cópia da casa onde ele cresceu. E a razão que ele dá é forte: atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice e adolescência. Só que Só que não funciona, né? exato. Ele mesmo admite logo de cara. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Tipo, a estrutura tá lá, a aparência, mas a essência, o tempo que passou, isso não tem como copiar. E essa impossibilidade, essa frustração, talvez, leva ele para outro caminho: escrever. Se a casa não traz o passado de volta, quem sabe as palavras, né? Ele busca, como ele diz, viver o que vivi. É quase uma tentativa de, sei lá, exorcizar ou reviver as sombras do passado escrevendo. Uhum. Então a nossa missão aqui hoje é justamente mergulhar nessa narração, tentar pegar as motivações desse narrador, sabe? Entender como essa memória dele, que pode ser meio falha, meio ressentida, né? Como ela molda a história que a gente lê. O foco vai ser na juventude, claro, e nas relações ali, Capitu, a mãe, Dona Glória, o agregado José Dias, o amigo Escobar, e aquela promessa religiosa que acaba meio que definindo tudo. Certo. Então, vamos começar por aí mesmo. O narrador, essa casa reconstruída e a própria escrita. Ele se descreve bem solitário, né? Vivo só com um criado, e a casa lá no Engenho Novo é essa cópia minuciosa da casa antiga de Matacavalos. Até nos detalhes, né? Aqueles medalhões no teto, César, Augusto, que ele nem sabe direito por que estão ali. Sim, e o ponto central é ele confessar que aquilo não basta. A casa é uma cópia, mas nas palavras dele, falta o eu mesmo. E esta lacuna é tudo. É uma imagem muito boa para essa ideia de que não dá para reviver o passado de verdade. Você pode pintar o cabelo, mas a idade continua lá. A casa tá ali, mas o Bentinho jovem já era. É uma tentativa de controlar o passado que já nasce meio fracassada. E essa frustração, então, que a gente falou, ela meio que impulsiona ele para a escrita. É quase como se aqueles bustos na parede dessem uma ideia, né? Pega a pena e conta. Tem uma esperança ali, talvez uma ilusão mesmo de que narrar vai preencher melhor aquele vazio que a casa física não conseguiu. E o mais irônico, que já diz muito sobre esse narrador, é que depois ele até tem a chance de voltar para a casa original de Matacavalos, mas ele não quer, ele prefere a réplica. Diz que toda a casa me desconheceu, talvez a cópia, por ser uma criação dele, seja mais palatável, né? Do que o original, que talvez traga verdades que ele não quer mais ver. Isso já deixa a gente com a pulga atrás da orelha sobre o que ele vai contar, né? Com certeza. É um bom alerta desde o começo. Agora, vamos para o ponto que dispara a trama toda: a promessa e a história do seminário. O Bentinho, ali com uns 15 anos, ouve escondido uma conversa que, bom, muda tudo. Entre o José Dias e a Dona Glória, a mãe dele. Isso, é a famosa denúncia. O José Dias, que era o agregado da família, aquela figura que vive ali, meio de favor, mas que tem sua influência, né? Ele vai alertar a Dona Glória sobre a proximidade do Bentinho com a vizinha, a Capitu, falando que eles viviam em segredinho, sempre juntos, e até joga um verde que a Capitu era desmiolada. Isso acende um alerta vermelho na mãe. E é aí que a gente descobre a tal promessa. Anos antes, a Dona Glória tinha perdido um filho e prometeu a Deus que, se tivesse outro filho homem, ele iria para a igreja, seria padre. Ela vinha adiando, claro, queria o fio perto. Mas essa conversa com o José Dias joga a promessa na cara dela de novo. A dívida com o divino tinha que ser paga. E a reação da família ali é um retrato da época, né? A Dona Glória super aflita, dividida entre ser mãe e cumprir a promessa, o tio Cosme bem pragmático, só querendo saber do gamão dele para fugir da tensão, a prima Justina sempre com aquela acidez, mas sem poder falar muito porque morava de favor, e o José Dias tentando justificar a fofoca como um dever amargo, embora a gente desconfie que tinha mais coisa aí, né? E pro Bentinho, ouvir aquilo é um baque. Ele na hora lembra da infância, daquelas brincadeiras de missa com a Capitu, super inocentes, dividindo um doce como se fosse hóstia.
Essa lembrança choca com a tensão do presente e faz ele perceber o sentimento pela Capitu já não era mais coisa de criança. A denúncia, no fim das contas, acaba reforçando o amor dele. A situação parece sem saída, né? Mas aí entra o padre Cabral, que era o tutor de latim dele, com uma visão mais flexível, digamos. Ele argumenta que, olha, a vocação pode vir com o tempo, não precisa ser algo que nasce pronto. Ele sugere que o Bentinho vá para o seminário, experimente um tempo. É uma solução para ganhar tempo, na verdade. Mas a solução mesmo, a que tira ele dessa, vem depois. E vem através do Escobar, o amigo que ele faz lá no seminário. Um sujeito prático, talvez até meio calculista. É dele a ideia de arranjar um substituto. Um órfão coitado que a dona Glória pagaria para estudar e virar padre no lugar do Bentinho. Assim, a promessa seria cumprida por tabela. Uma solução bem brasileira, né? Quase um jeitinho para contornar a promessa divina. Dona Glória pensa, consulta o bispo, fica na dúvida, mas no fim aceita. E pronto, Bentinho sai do seminário aos 17 anos. Parece final feliz, né? Mas o tempo no seminário e principalmente essa amizade com o Escobar vão ter consequências enormes lá na frente. Trágicas, né? Exatamente. E antes da gente focar de vez na relação do Bentinho e da Capitu, vale dar uma olhada rápida nessas outras figuras que ficam ali em volta, né? E que acabam influenciando tudo. O José Dias, por exemplo. Que figura! Nossa, muito complexo. O agregado, né? Tão típico. Chegou dizendo que era médico homeopata. Foi ficando e se tornou, ou se fez, indispensável para a família. O narrador descreve ele muito bem. Aquele andar que muda, o riso meio forçado, a mania de bajular os famosos superlativos, né? Lindíssimo para tudo. Ele é o retrato daquela rede de dependência e favores das famílias daquele tempo. E essa ambiguidade dele sobre o seminário é demais. Primeiro, ele praticamente entrega o Bentinho e a Capito, né? Complica tudo. Depois, quando vê o desespero do rapaz, ele se oferece para ajudar a escapar, sugere até fingir uma tosse para não ir. Mas, claro, já pensando numa viagem para a Europa de recompensa, interesseiro. Claro. Mas talvez não só isso, né? Essa é a graça dele. Ele age por interesse, sim, mas parece ter também uma certa lealdade, mesmo que calculada, à família que o acolheu, sabe? O papel dele na história é chave. Ele acelera a descoberta do amor do Bentinho e da Capitu sem querer e, ao mesmo tempo, tenta manipular tudo pro lado dele. Bem diferente dele é o tio Cosme, irmão da Dona Glória. Advogado, viúvo, parece mais preocupado com o conforto, com o jogo de gamão. A descrição dele, gordo e pesado, tentando subir na mula, é engraçada, mas tem uma melancolia ali também. Aquele passado agitado dele, político, namorador, ficou para trás, soterrado pela idade. Ele é a imagem da resignação, né? Aquela piadinha dele pro Bentinho quando ele vai pro seminário, anda lá, rapaz, volta-me papa, mostra um certo ceticismo, divertido até, sobre a promessa da irmã. Ele parece assistir aos dramas da casa meio de longe, talvez sabendo que não adianta muito se meter. Já a Dona Glória, a mãe, essa sim carrega o peso do drama. O narrador diz que ela ainda era bonita, mas fazia questão de esconder a juventude, marcada pela viuvez cedo, pela religião forte. Tem aquele retrato antigo dela dando uma flor para o marido, que sugere uma felicidade que se foi. E o conflito dela com a promessa é quase físico, a gente sente lendo. O Bentinho até levanta a hipótese, né, de que lá no fundo ela talvez quisesse que o amor dele pela Capitu a livrasse dessa obrigação. É só uma ideia do narrador, claro, mas faz sentido. E a frieza dela depois, com a Capitu e o neto Ezequiel, que o Bentinho nota, pode ser um eco dessa tensão, dessa culpa que nunca foi embora. E ainda tem a prima Justina, a outra viúva da casa, feita de azedume, sempre criticando, mas sem poder ir muito longe. O Pádua, pai da Capito, o coitado do Tartaruga, quase caricato no desespero por causa do emprego, e o padre Cabral, bem pragmático. Todos eles, cada um do seu jeito, ajudam a montar o cenário e influenciam a história. Sim, nenhum deles está ali à toa. Eles formam esse ambiente familiar e social que cerca o Bentinho e às vezes até a sufoca, né? E o que eles fazem ou deixem de fazer, especialmente os José Dias, impacta diretamente o rumo das coisas.
Falando em rumo das coisas, vamos voltar para o casal principal, Bentinho e Capito. Aquela denúncia do José Dias foi o estopim para o Bentinho se dar conta, né? Ele mesmo fala, eu amava Capito, Capito amava-me. Gestos antigos, a inscrição no muro, tudo ganha outro peso. Aquele primeiro beijo, depois que ela penteia o cabelo dele, é quase um marco. Sou homem. E a ameaça do seminário, que era para separar, acaba unindo eles ainda mais. Precisam de uma estratégia. E eles começam a agir juntos. A ideia de tentar usar o José Dias a favor deles é da Capitu, né? O juramento que eles fazem no poço de casar um com o outro. E a decisão do Bentinho de aceitar ir para o seminário, mas como uma tática, enquanto a Capitu, muito esperta, vai se aproximando da Dona Glória, ganhando a confiança da futura sogra. É aí que a personalidade da Capitu começa a ficar mais complexa, aos olhos do Bentinho, pelo menos. Ele descreve as ideias dela como atrevidas, hábeis, sinuosas, surdas. E claro, é quando surge a imagem mais famosa e mais misteriosa do livro, Os Olhos de Ressaca. Ah, os olhos. Que descrição, hein? Um fluido misterioso e enérgico. Uma força que arrastava para dentro. É uma imagem perfeita para a ambiguidade da Capitu. Ela atrai, fascina, mas tem algo ali que também parece perigoso, que pode te puxar para baixo, como o mar. E é o próprio Bentinho que já planta essa sementinha da dúvida sobre a sinceridade dela, dizendo que percebia desde cedo uma capacidade de dissimular. E essa questão da dissimulação é o ponto nevrálgico. Será que é o Bentinho, já velho, ressentido, que está nos dizendo que ela era assim? Ou ela realmente tinha essa característica? Machado deixa a gente pisando em ovos aqui. A genialidade é essa, né? Nunca dá a certeza. Aí eles casam, a vida segue, lua de mel na Tijuca, parece tudo bem, vida social, Capitu aprendendo piano. Mas o ciúme do Bentinho, que já estava ali quieto, começa a dar as caras. Ciúme dos braços dela num baile, ciúme até do mar porque ela se distraía. São pequenas rachaduras que vão crescendo. Uhum. Até coisas que poderiam ser vistas como normais ou até positivas, tipo a Capitu guardar dinheiro escondido com a ajuda do Escobar. Depois o Bentinho reinterpreta tudo como suspeito. E a chegada do filho, Ezequiel, que deveria ser o auge da felicidade, acaba virando o estopim da bomba que vai destruir tudo. E a semelhança física do menino com o Escobar que vira a obsessão do Bentinho. Ele começa a caçar os traços do amigo no filho. Os olhos, os gestos, o jeito de virar a cabeça. Essa semelhança vira, para ele, a prova definitiva de que foi traído. E segundo o Bentinho, a própria Capitu teria sido a primeira a notar a semelhança dos olhos. O que talvez tenha começado como um comentário sem maldade, na cabeça dele vira uma tortura sem fim. Aquela frase, o debuxo e o colorido, mostra bem essa fixação. A fotografia do Escobar vira a prova final que ele precisava, ou o que ele queria encontrar. O casamento vira um inferno. Ele fala em temporais contínuos e terríveis. O ciúme leva ele a pensar no pior. Ele planeja se envenenar e envenenar o menino com café. Só não faz porque o próprio Ezequiel aparece na hora. A briga final é terrível, ele negando a paternidade na cara dela. E o fim é a separação. Capitu e Ezequiel vão embora para a Suíça, um exílio, né? E ela morre lá anos depois. Mas essa é a versão do Bentinho, claro. É a história contada por quem ficou, por quem se vê como vítima. E essa vitória amarga dele se baseia na suposta traição do amigo, o Escobar. Vamos só recapitular rapidinho o papel dele. Ele aparece no seminário, vira o grande amigo confidente do Bentinho sobre a Capitu. E mais importante, ele é o facilitador. Se não fosse a ideia dele do padre substituto, a história talvez fosse bem diferente. O Escobar tira o maior obstáculo do caminho para o casamento do Bentinho e da Capitu. É irônico pensar que ele tornou possível a união que depois o Bentinho vai acreditar que ele mesmo destruiu. Depois do casamento, a amizade continua forte, os casais muito próximos, visitas frequentes. Escobar é quase da família, uma figura querida por todos. Até a morte dele, né? Trágica, repentina, afogado no mar, um choque para todo mundo. Mas na cabeça do Bentinho, esse evento ganha um significado totalmente diferente. A reação da Capitu no velório, aqueles olhos de ressaca fixos no corpo do Escobar para ele, é a confissão silenciosa da traição. Ele se compara a Primo, que elogiou Aquilos, o assassino do filho. É pesado. E a herança que o Escobar deixa para o Bentinho
essa semelhança do Ezequiel, que se torna a prova viva do adultério e o motivo da ruína da vida dele. O amigo leal vira o traidor, mesmo depois de morto. Essa mudança na imagem do Escobar é fundamental. A gente não sabe o que o Escobar fez ou sentiu de verdade. A gente só tem o filtro do Bentinho, já totalmente tomado pelo ciúme, pela dor. O que leva a gente direto para os grandes temas que o Machado costura na obra, né? O mais óbvio, talvez, seja essa coisa da memória que falha, do narrador que não é confiável. O Bentinho mesmo admite, minha memória não é boa. A visão casmurra dele contamina tudo. Exatamente. O livro não é um relato dos fatos. É uma construção. Uma tentativa de dar um sentido ou de impor um sentido, talvez, a um passado que não larga ele. Ele está, de certa forma, se defendendo, justificando por que ele terminou sozinho e amargo. Não dá para ler como se fosse a verdade pura e simples. E o ciúme, claro, como essa força que move tudo, destrói tudo. Desde aquela primeira suspeita boba sobre algum Peralta até a obsessão que faz ele se comparar com Otelo. É um estudo profundo de como o ciúme pode virar uma doença e distorcer completamente a realidade. Outro ponto que eu acho fascinante é essa briga entre destino e escolha. A promessa da mãe parece quase uma força do destino, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê as manipulações do José Dias, as estratégias da Capitu e do Bentinho, a solução do Escobar, o acaso da morte no mar, a própria genética da semelhança, o quanto já estava escrito e o quanto foi resultado das ações e erros de cada um. Fica a pergunta. E a questão da dissimulação, que está em todo lugar. A Capitu é chamada de oblíqua e dissimulada. Mas ela era mesmo? Ou é só o jeito do Bentinho ver? As aparências que a Dona Glória mantinha, o próprio José Dias, até o Bentinho no final fingindo que estava tudo bem. Parecia um baile de máscaras, né? É um mundo onde a verdade é difícil de pegar. O narrador dá a versão dele, carregada de suspeita. Se a dissimulação aconteceu de verdade ou só na cabeça dele, Machado deixa pra gente continuar discutindo pra sempre, né? E aí a gente chega no fim dessa nossa conversa, voltando para a pergunta que o próprio narrador faz lá no último capítulo. Aquela Capitu que ele descreve como sedutora, talvez traiçoeira, na vida adulta ela já existia lá na Menina de Mata-Cavalos? Ou ela foi se transformando por causa do que aconteceu? A conclusão que ele chega é dura e sem espaço para dúvida. Tá ele. O amigo e a amada acabaram juntando-se e enganando-me. Ponto final na visão dele. Mas a genialidade do Machado é que essa conclusão dele não fecha a questão para quem lê. Foi isso mesmo? Ou é só a história que um homem solitário, magoado, contou para si mesmo para poder seguir vivendo? E como último ato dessa construção toda, ele resolve escrever a tal História dos Subúrbios, um trabalho que ele antes achava chato, árido e longo. Será que é uma última fuga da própria história? Trocar aquela confusão da memória pessoal pela suposta ordem da pesquisa histórica? É essa ambiguidade que não se resolve que faz Dom Casmurro ser o que é. Uma obra que não acaba quando a gente fecha o livro. Não tem resposta fácil, só tem a complicação das relações, a memória que trai, a impossibilidade de ter certeza sobre o outro e talvez nem sobre nós mesmos. Fica essa reflexão, né? Até que ponto as nossas próprias memórias, aquelas que definem a gente, não são também um tipo de construção? Uma narrativa que a gente monta para dar sentido à vida, talvez escolhendo os ângulos que doem menos ou que nos colocam num lugar melhor. É uma pergunta que vai muito além do livro.